Olá, querido amigo, a paz de Deus esteja com você. Seja muito bem-vindo a mais um programa de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos estudar a Palavra de Deus. E hoje vamos estudar a segunda lição desse trimestre, que vai ter como título Tempos de Decisão. Contamos com a sua presença. Venha estudar conosco. Está começando mais um programa Lições para a Eternidade. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. E mais uma vez queria apresentar essa lição para vocês, aqueles que ainda não adquiriram. Essa lição ela vai falar sobre as 3 mensagens do Apocalipse. Mais uma vez gostaria de recomendar a lição com os comentários de Ellen Goldwhite, da profetisa. É muito importante para o nosso crescimento espiritual. Também gostaria de agradecer a vocês que estão curtindo o nosso canal, se inscrevendo, compartilhando, sendo parceiros aí na divulgação do Evangelho. Também gostaria de pedir a você a sua sugestão, que você possa deixar nos comentários aí, a sua crítica, o seu elogio. Nós estamos aqui para ouvir vocês. E é com grande satisfação que mais uma vez estou aqui com os meus companheiros de estudo. Ao meu lado aqui está o irmão Alexandre, na minha frente o irmão Daniel, e o pastor Joeli. Sejam todos bem-vindos e é com grande satisfação que estamos aqui hoje para estudar a lição da Escola Sabatina. Amém. E essa lição, ela vai vir com uma mensagem muito especial para nós, né? Tempo de decisão. O que vocês gostariam de comentar? O que vocês estudaram? Gostariam de destacar sobre esse título, esse tema? Tempo de decisão? Bom, cumprimento a todos com a graça e paz. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez. Agradeço a cada um dos nossos telespectadores. Bom, privilégio estarmos estudando esse tema. Eu entendo que é um tema crucial, porque Deus fez o homem com capacidades múltiplas, a fim de que nós pudéssemos, de fato, tomar decisões em vários âmbitos da vida. Somos uma criatura feita de modo especial, à luz do que Deus fez às demais criaturas. Então, muito embora nós compartilhemos da mesma plataforma biológica de todas as demais criaturas, temos elementos orgânicos comuns, substâncias químicas comuns, e no caso especialmente dos mamíferos, nós compartilhamos inclusive glândulas e sistemas semelhantes, entretanto somos uma classe à parte. Deus fez o homem com uma característica diferente. Nós temos não apenas uma inteligência diferenciada, mas, sobretudo, consciência moral, e isso para nos levar ao ponto de tomarmos decisões, e hoje é o tempo. À luz do capítulo 14 de Apocalipse, é chegado o tempo de que haverá um juízo, já está em andamento um juízo, e nós precisamos, mais do que nunca, tomarmos decisões, espiritualmente falando, né? E falando sobre esse título ainda, né, tempo de decisão, em cima desse título nós podemos ver aqui um dos maiores dons que Deus deixou para nós, que é o dom da escolha. Amém. Escolher pelo caminho certo, ou seja, tomar a decisão correta, a decisão segundo a vontade de Deus, segundo o assim diz o Senhor. Então, sem dúvida que estamos vivendo em um tempo de decisão, e dependendo da decisão que nós tomarmos, da escolha que nós tomarmos, ali definirá o nosso destino, né? Tanto para a vida como para a morte. Então, que nós possamos decidir ou escolher para a vida. É importante. Amém. Eu gostaria de cumprimentar também os nossos telespectadores, nossos queridos que estão assistindo e divulgando esses vídeos também. Que Deus possa abençoar você e a sua casa, a sua família. E só comentando aqui o nosso verso para memorizar, ele está em Apocalipse 14, do 14 ao 15, diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, e visto que os campos da terra já amadureceram. Nós vamos ver aqui neste contexto de Apocalipse 2 decisões aqui também. Porque algumas pessoas são colhidas e outras são vindimadas, se nós analisarmos o contexto todo.
né? Então, porque aqui algumas pessoas tomaram a decisão por Jesus e outras, infelizmente, não tomaram essa decisão por Jesus, né? Então, a decisão, nós vamos encontrar ela na Bíblia do começo ao fim. No começo você vai ver Adão e Eva fazem a sua escolha. Logo depois, Caim também faz a sua escolha. E você vai vendo isso acontecer o tempo todo na Bíblia. As escolhas, escolhas e mais escolhas. É verdade. E é importante, eu, apesar de ser formado em teologia, eu fujo de estereótipos e terminologias teológicas, porque eu entendo que muitas vezes mais cria preconceito e desinteligência do que, de fato, entendimento bíblico. Mas é inevitável dizer que, quando a gente fala de escolhas no âmbito espiritual, esbarramos em controvérsias entre linhas, escolas teológicas diferentes, e acho importante o ouvinte entrar conosco nesse assunto e percebermos que, independente das escolas teológicas que existem atualmente, calvinismo, os arminianos, etc., eu entendo que, à luz das Escrituras, isso é um fato. Deus exige de nós um posicionamento. Deus exige de nós um posicionamento. Então, como foi bem dito aqui pelo irmão Daniel, desde o início Deus colocou um dilema, uma dualidade. Duas árvores e Adão precisava escolher entre uma coisa e outra. Uma aliança é baseada no fato de decisão e escolha, né? E independente de você ter uma linha teológica A, B ou C, você há de convir comigo que, olhando a historicidade bíblica, é inevitável entender que os homens e mulheres bíblicos precisaram tomar suas escolhas, suas definições. E não há, por mais que existam textos de Paulo que possam sugerir algum tipo de eleição para um lado ou outro, como Romanos, quando fala sobre isso, a gente percebe que nas Escrituras existe uma eleição funcional, mas a predestinação, baseada em Efésios capítulo 1 e tantos outros textos, a predestinação é para a vida. Deus criou o homem com propósito. Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a vida. E se nós permitirmos a atuação do Espírito Santo, o Senhor nos conduzirá para a vida eterna. Amém. A despeito, a não ser, é claro, se nós formos rebeldes, obstinados, duros de coração, conforme vários exemplos que a Bíblia apresenta, né? Amém. Eu cumprimento os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus, os irmãos também que estão aqui. É interessante, tempo de decisão. E aí o texto falou aqui que Jesus veio com a foice afiada buscar o trigo, né? Então, as pessoas tomaram decisão. A lição anterior a gente falou muito livre-arbítrio. Sim. Então, as pessoas têm o livre-arbítrio para escolher, e agora é tempo de decisão, Jesus volta e vai colher aqueles que decidiram, né? E é interessante que antes de Jesus voltar, teve as 3 mensagens angélicas sendo pregadas. Tem até um texto aqui do Mensagem Escolhida, volume 2, página 387. Os anjos são representados como voando por meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência e tendo relação direta com o povo que vive nos últimos dias da história terrestre. Ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são símbolos do povo de Deus, trabalhando em harmonia com o universo celestial. Homens e mulheres, iluminados pelo Espírito de Deus e santificados por meio da verdade, proclamam as 3 mensagens em sua ordem. Então, um povo que pregou as 3 mensagens angélicas e as pessoas tomou decisão, ou contra ou a favor. E Jesus volta para colher, porque a terra já amadureceu seus frutos, né? Amém. Exatamente. Tem um ponto que eu acho muito interessante aí, que você colocou. O povo pregou as 3 mensagens angélicas. Então, eu acredito que aqui também traz uma responsabilidade para nós, né? Tanto como... Então, nós estamos sintonizados, né? Exatamente. Tanto no seu individual, mas também no seu coletivo. Porque Deus deu essa missão para um povo. E se nós formos avaliar, hoje existe um massacre intelectual. E o povo de Deus está em desvantagem enorme. Porque aí fora se oferece muitas coisas e as mentes estão sendo envolvidas nessas coisas que têm levado para a perdição. Então, há necessidade de nós colocarmos um equilíbrio aí. E o equilíbrio é a tripla mensagem angélica. Por que é um equilíbrio? Porque daí a pessoa vai poder escolher. Isso. Aí ela vai decidir, ela tem algo agora que ela pode escolher. E aqui no livro Testemunho para a Igreja, página 389, a serva do Senhor diz: Deus está chamando sua igreja hoje,
como chamou o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra, pela poderosa espada da verdade. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Separou seu povo das igrejas do mundo para trazê-lo a uma santa proximidade dele. Exato. Ele o fez depositário de sua lei e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para este tempo. Como as sagradas escrituras confiadas ao antigo Israel, essas verdades são um sagrado depósito a ser comunicado ao mundo. Esse texto aqui nós passaríamos praticamente aqui o podcast inteiro falando sobre ele, né? Porque de forma primária fala aqui, ó, que Deus nos separou para o quê? Uma santa proximidade dele. Aqui nós podemos dizer um preparo individual. Sim. Depois desse preparo individual, que o povo está, vamos dizer, se colocando na condição de receber agora as bênçãos de Deus, agora sim vamos levar a mensagem vai ter poder e vai ter alcance. Com certeza. Então é muito importante meditarmos sobre isso, que para as pessoas também poder ter uma decisão mais equilibrada, precisamos apresentar algo a mais, né? O irmão Kleber comentou o Testemunhos para a Igreja, volume 5, e o que eu queria colocar está no volume 9, na página... Logo no início aqui, na página 19, diz assim: em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Amém. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Ou seja, o adventista do sétimo dia ele é o responsável para dizer ao mundo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda a hora do seu juízo. Né? Caiu a grande Babilônia. E também aquele que adorar a besta e a sua imagem receberá o cálice do furor da ira de Deus, né? Duas coisas importantes também no comentário que o irmão Kleber fez aqui do Testemunhos para a Igreja, volume 5, é uma coisa aqui que eu achei muito importante aqui, ele colocou aqui, que o Adventista do sétimo dia ele é depositário da lei e da verdade profética. Então ele conhece a lei de Deus, ele sabe que ela continua em vigência, e ele sabe que Deus, pelo poder do Espírito Santo, pode nos capacitar a guardar, e também sabe o tempo que nós estamos vivendo. Porque o Adventista do sétimo dia conhece as profecias e ele sabe o começo, o meio e o fim da história. Né? Então nós temos essa responsabilidade de anunciar às outras pessoas, e Deus, ele fala para nós assim, ó: não deixe que nada absorva a atenção de vocês e tire dessa importantíssima mensagem. Né? Então fica aqui uma exortação para nós adventistas. Né? E é importante tanto conhecer as profecias quanto viver em conformidade com elas. Exatamente. Né? Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 2, quando aqueles homens do Oriente chegaram e foram até a cúpula religiosa de Jerusalém, eles perguntaram para rei Herodes. Herodes mandou chamar os sacerdotes, os líderes religiosos, e perguntaram: aonde nascerá o menino Jesus? Exatamente. E eles responderam na ponta da língua, citando Miqueias capítulo 5, verso 2. Sim. Em Belém. Eles sabiam aonde, sabiam os tempos, porque eles estudavam as profecias, entretanto voltaram para dormir. Eles não deram a mínima importância, eles não estavam sensibilizados espiritualmente, não estavam aguardando a vinda de Cristo, como os pastores encontrados no campo estavam aguardando a vinda de Cristo, e homens vindo de longe estavam aguardando a vinda de Cristo. Exatamente. Então, precisamos conhecer, mas também viver à altura. E ainda dentro do que o Kleber mencionou sobre proximidade, sobre vocação para a santidade, vale ressaltar que Deus criou o homem. Eu estou lendo aqui um texto encontrado no livro Verdade sobre os Anjos. Deus criou o homem para sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se um com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Amém. Então Deus foi criado com um elevadíssimo propósito. E sobre isso nos ensina Gênesis, no capítulo 2, antes que houvesse pecado. E nós só podemos entender isso à luz do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, quando diz aqui: após a formação do homem e da mulher, há uma profecia. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Paulo interpreta esse texto fazendo uma referência a Jesus Cristo unindo-se à igreja, a fim de formar um homem irrepreensível.
Então isso é maravilhoso, uma promessa messiânica antes que houvesse pecado, em conformidade com João, quando disse que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então nós estamos diante de um plano muito maior do que a minha existência de algumas décadas, na melhor das hipóteses, a tua existência, enfim. O plano da redenção antecede a criação do homem e envolve um plano muito maior do que a gente consegue enxergar. Deus quer que, no grande conflito, 1/3 dos anjos foram expulsos do céu pela sua rebelião, e Deus quer repovoar o céu com seres humanos. É uma vocação... Que honra, né? Exatamente, uma vocação grandiosa. E esse plano só pode ser, digamos assim, frustrado na minha vida e na sua, baseado na falta de decisão, na falta de posicionamento espiritual, em escolhas erradas, em rebelião à vontade de Deus. Então, se nós cooperarmos com o céu, esse plano será realidade na nossa vida. Amém. Será uma bênção na nossa vida. E isso chega a ser assustador, né, em alguns determinados momentos da nossa vida, porque quando nós olhamos para os discípulos que receberam ali uma missão de começar a obra, e nós olhamos hoje para o Adventista do sétimo dia, que tem a missão de concluir a obra, e o Adventista do sétimo dia, um que estuda a palavra de Deus, que tem compreensão das profecias, ele sabe de onde veio, onde está e para onde vai. Agora, o mundo aí fora, eles não sabem muitas vezes nem de onde veio, nem onde estão e nem para onde vão. Por isso que nós temos a responsabilidade de apresentar essas mensagens. Exatamente. E caminhando aqui na lição, nós vamos ver que vai falar sobre escolhas eternas. Escolhas eternas. Isso é interessante, que não é escolha momentânea, não é uma escolha que eu posso mudar ali na frente, mas é escolhas eternas. Por que eternas? Porque as consequências são eternas, né? Tanto para o bem como para o mal. Então, eu gostaria de trazer aqui na mesa esse momento, esse tema, escolhas eternas. O que vocês gostariam de destacar, de comentar sobre esse ponto, que é importante demais, né? Escolhas eternas. Tem até um texto aqui do Eventos Finais. É um texto muito bonito. Aí eu fui lá no texto completo, que é um parágrafo. Ele é mais forte ainda. Está na lição aí, ó, 182. Mas nessa versão aqui, ó, a herança dos santos está na parte 255. Ó. Se quereis ser santos no céu, precisa ser primeiro santos na terra, escolha. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestais em vosso lar e na sociedade. Aí entra o texto da lição que é: Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser efetuada agora. Nossa vida diária, corriqueira, está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico, reto, nesse período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Então a decisão é aqui. Quer ser santo no céu? Precisa ser aqui. Quer vencer? Precisa vencer primeiro aqui. E aqui fala ainda aqui, ó. Jesus não altera o caráter em sua vida. A transformação tem que ser efetuada agora. Nossa vida diária que está determinando se a gente vai para o céu ou fica. Sim. Fez lembrar uma ocasião, nós fizemos um trabalho durante um tempo visitando um asilo em um distrito que eu trabalhei no Espírito Santo, estado do Espírito Santo. Às tardes íamos com coral, com jovens, fazíamos algumas atividades, aniversário dos idosos, etc, etc. E numa das ocasiões, estávamos lá, o coral cantando, tocando instrumentos, e houve uma situação, porque tinha uma idosa, uma velhinha, que ela não conseguia ficar parada. Ela levantava, ia lá, às vezes ia, abraçava alguém e voltava. E uma das que estava sentada ficou irritada, porque ela não parava quieta e ficava passando na frente, pegou a bengala, deu uma bengalada na outra velha, a velha quase caiu, as ajudadoras vieram acudir e tudo mais. O que eu vejo nessa experiência e várias outras? O tempo não nos melhora. Quando um homem e uma mulher chega aos 80, 90 anos, o tempo por si só não encarrega de mudar o caráter para o bem, assim como a morte não melhora ninguém. São as nossas escolhas conscientes, voluntárias, diárias, que vão constituindo hábitos, costumes e o nosso caráter. Sim. Se nós deixarmos o tempo fazer o trabalho, o tempo não nos melhora. Quem é chato aos 15 é insuportável aos 80. Tipo. Só aumenta a chatice. Se a pessoa não
fizer decisões para ser gente boa, para ser, né, para ser cristã, para fazer o bem, o tempo não vai fazer ela melhor. Então isso é importante. De fato, o nosso caráter só é transformado mediante escolha, ações conscientes, determinação, Como disciplina. já foi falado uma vez, né? Todos vão amadurecer. Um para o mal, outro para o bem. Sim. Se a pessoa vai deixando, não, vou deixar mais para frente. Igual aquela jovem que fala assim, ó, quando eu casar, eu mudo esse camarada. Ele é assim, mas quando eu casar, eu mudo ele. Vai piorar as coisas dentro de casa. Amadurecer para o mal. Eu queria pontuar aqui a pergunta de número 1 aqui da lição de domingo, que ela fala assim sobre Mateus 24:14 e também Apocalipse 14:6, né? Que promessa Jesus fez aos seus discípulos sobre o evangelho pouco antes de seu retorno. E é interessante aqui falar que Apocalipse 24, Mateus 24:14 diz o seguinte: esse evangelho vai ser o quê? Pregado a todo mundo em testemunho, né? E então virá o fim. Agora, o Apocalipse 14:6 fala que viu um anjo pelo meio do céu trazendo o evangelho eterno também para ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, né? Então, quando nós ligamos os dois, nós entendemos que o evangelho eterno, ele vem antes do juízo eterno, né? E isso aqui é interessante porque é o seguinte: antes das pessoas amadurecer o caráter para o bem ou para o mal, Deus ele dá a chance, ele dá a oportunidade para vencer. Se nós vamos em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: o que é o evangelho? Porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, quando a gente vai para a origem da palavra ali, evangelho, não, na verdade a palavra é poder, ali vem de dunamis, ou dinamite, é algo que explode de dentro para fora, e é algo, o apóstolo Paulo utiliza esse texto, e eu não sei se quantos sabem, mas a origem da palavra, a origem da dinamite, ela é algo bastante interessante que nos explica algumas coisas, porque nós costumamos ver a dinamite em desenho animado, que é uma banana, laranja e tal, e tem um pavio, e você bota fogo ali, e aí aquele fogo vai entrar dentro da dinamite, vai acionar o mecanismo que tem dentro dela, que tem ali o explosivo, e ela vai explodir e vai criar um estardalhaço enorme. Uma coisa interessante. Quem que representa o fogo na Bíblia? O Espírito Santo. Certo? O que seria o pavio? O pavio seria, na dinamite, o pavio seria os nossos pecados. O Espírito Santo começa a queimar os nossos pecados. E ele começa queimando por fora e ele vai queimar por dentro. Quando ele queimar por dentro, aí vai explodir fogo para tudo quanto é lado. Então vai explodir Espírito Santo para tudo quanto é lado. Na mansidão, na longanimidade, na benignidade, no domínio próprio. Então, é aqui que manifesta o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Visto que o versículo 17 diz: visto que no evangelho manifesta-se a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito que o justo viverá pela fé. Por que fala que no evangelho é que demonstra que Deus é justo? Porque Deus dá um padrão que você não alcança, que é a lei dele. A lei espiritual, eu sou carnal. Só que ele dá o poder para você viver a lei. Porque ele te dá a natureza que te habilita a viver a lei. Só que o grande problema é que em Gálatas capítulo 1, 6 e 7, o apóstolo Paulo fala assim: eu me maravilho, ó Gálatas, como que vocês passaram tão rápido do evangelho de Cristo para um outro evangelho, que na verdade não é o evangelho, e sim é o transtornar do evangelho, né? Que é a contrafação do evangelho de Cristo. Então nós vemos que hoje temos um evangelho fácil e hoje temos o evangelho eterno. Pois é. E agora fica para nós de novo escolhas eternas. Porque eu posso escolher o falso evangelho porque ele é muito mais confortável para mim. Porque no falso evangelho não tem nada que eu preciso mudar. Não tem nada que eu preciso abandonar. Né? Deus me aceita do jeito que eu sou. Só que no evangelho eterno, eu tenho que confessar e abandonar os meus pecados. E o Espírito Santo, ele liquida com esses pecados e ele traz a natureza de Cristo para mim. Esse é o evangelho eterno. E Mateus 24:14 fala: e este evangelho do reino. Só que Apocalipse 14 fala que é o evangelho eterno. Então, esse é o verdadeiro evangelho. E eu posso escolher ele hoje, ou eu posso escolher um evangelho fajuto. Né? Então, que Deus possa nos abençoar a optar
pelo evangelho verdadeiro. Amém. Sim. Eu queria enfatizar a questão das escolhas, livre-arbítrio. Tem muitos homens sérios, filósofos, teólogos, homens que demonstram piedade e também eloquência, que falam a respeito desse assunto. Eu já tive acesso a muito material de pessoas que defendem a não existência do livre-arbítrio. Recentemente, até mesmo neurocientistas falando sobre o assunto em canais no YouTube, etc. Mas eu preciso dizer, não como um erudito, não como uma autoridade no assunto, mas eu queria evocar a você que está nos ouvindo a experiência de alguém que vive nesse mundo e precisa, de fato, definir coisas, escolher entre o certo e o errado. Você sabe que é assim. Então, fixe na palavra de Deus. Eu ouvi certa vez um expoente na pregação, que tem aí missão em vários lugares do mundo, ele é americano, ele é calvinista, e teve uma experiência de fé muito extraordinária. Ele conta um testemunho de que ele foi encontrado, ele era alcoólatra, e numa manhã ele acordou sobre o próprio vômito, e ao acordar sobre o próprio vômito, ele ouviu um chamado de Deus na vida dele, e se tornou um grande pregador. O nome dele é Paul Washer, é um pregador, um excelente... Aliás, existem excelentes pregadores calvinistas, então não estou ridicularizando a fé de ninguém, mas eu preciso defender aquilo que eu enxergo de Gênesis e Apocalipse. Eu vejo de Gênesis e Apocalipse Deus chamando o homem à consciência. Eu vejo de Gênesis e Apocalipse Deus dizendo: Caim, o teu semblante está fechado, o teu pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Eu vejo o profeta Isaías dizendo: vinde, arrazoemos. Eu vejo Jesus colocando bifurcações na estrada dos judeus. Eu vejo Paulo pleiteando junto às suas igrejas. Eu vejo o Espírito Santo trabalhando em nossa consciência a fim de, em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, como está descrito lá em Hebreus, nos purificar a consciência de obras mortas, nos conduzindo para um momento onde nós possamos entregar a nossa vontade ao Senhor. Eu vejo Jesus no Getsêmani lutando contra a sua própria inclinação humana e com sangue saindo pelos poros, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, eu vejo as Escrituras evocando essa necessidade de nós escolhermos. É claro, existe algum texto ou outro nos escritos de Paulo, que escreve de forma difícil, que pode dar a entender algo diferente disso. Mas à luz da metanarrativa bíblica, a gente vê que Deus ele exige que você tome uma escolha, e o tempo de tomar a escolha é agora. Não há mais tempo para nós procrastinarmos decisões de cunho espiritual, né? Quando se trata de escolhas eternas, eu acredito que o critério tem que ser mais assim, mais bem planejado, né? Nós temos que tomar essas decisões de forma mais cuidadosa. E o que eu acho lindo da palavra de Deus também, que no mesmo momento que ela se torna complexa, ela é simples. Né? A palavra de Deus, o que nós estudamos em Apocalipse 12, capítulo 17? Capítulo 12, versículo 17. Que ali traz um povo que eles iam ser o quê? Obediente aos mandamentos de Deus. Então, de forma primária, nós vamos ser julgados no céu por obedecer ou não os mandamentos de Deus. Exato. E qualquer um, tanto nós aqui como você que nos assiste, na Bíblia, Êxodo ali, você vai ver qual que é os mandamentos de Deus. E nós, por nós mesmos, não temos poder, como já foi colocado aqui, para atender à lei. Mas Deus nos deu esse poder. Então, eu gosto de falar uma frase que eu acho que ela é muito importante. Que nós temos que tomar cuidado para não tomarmos decisões nos momentos da emoção. Porque a emoção passa, mas as decisões podem ser eternas. Então, às vezes, eu tomo uma decisão referente a um filho, ou uma decisão referente ao cônjuge, ou referente à própria igreja, ou referente à própria fé, ou referente a muitas coisas, e essa decisão ela pode afetar a minha eternidade. E tanto isso é real que a serva do Senhor fala assim, que muitos no altar diz sim para o cônjuge e não para Deus. E ela fala que pode ser que essa pessoa nunca mais vai voltar
para os caminhos do Senhor. Exato. Hoje nós estamos tendo algumas mensagens que podemos dizer que são a verdade presente para o momento, além da mensagem primeiro, segundo, terceiro anjo, né? E está dentro da mensagem do terceiro anjo, que é reforma. Reforma na moradia. Nós já falamos sobre isso aqui, sobre vida no campo. Eu posso tomar uma decisão ali na hora de uma briga, na hora de um problema, e falar assim, eu não vou, eu não quero. Eu não quero saber dessa mensagem, eu não quero saber disso. E pode ser que meu filho no futuro possa pagar o preço. Decisões, ou seja, escolhas tomadas em momentos ali onde a emoção está tomando conta do ser humano. Sim. Por isso que esse dia atrás, se não me foge a memória, foi o pastor Benjamin que pregou aqui, que nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões também, com as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas têm que estar sendo o quê? Controlada pelo Espírito Santo, ou seja, domínio próprio. Né? Que Deus nos ajude, porque realmente nós não temos esse poder. Sim. Se não vier de Deus, né, para nós por natureza humana não temos. Eu queria comentar o que você falou, irmão Kleber, porque no livro de Tiago, capítulo 2, fala que eu serei julgado pela lei da liberdade. Tiago 2,12. Só que em Romanos 2, versículo 16, diz assim, no dia em que Deus há de julgar, por meio de Jesus Cristo, os segredos dos homens conforme o meu evangelho. Então, tem duas coisas aqui, dois padrões para que Deus me julgue. Ele vai me julgar pela lei, só que ele vai me julgar pelo poder que ele me deu também para guardar a lei. Então Deus não vai só levar em consideração a lei dele, porque a lei dele é um padrão inatingível para o ser humano. Só que ele deu o poder para que esse inatingível se torne tangível, né? Atingível. Então, olha só que coisa interessante aqui, ó. A senhora White, no comentário da lição da Escola Sabatina, Nota dos Apóstolos, página 356, ela diz assim, uma transformação de caráter, como se vê na vida de João, é sempre o resultado de comunhão com Cristo. Pode haver notáveis defeitos na vida de um indivíduo. Contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, olha agora de novo a palavra dunamis, a palavra poder. Quando ele se torna um discípulo de Cristo, o poder da graça. Opa, graça não é só perdão? Não, graça também é poder. Olha só, o poder da graça divina transforma e santifica, contemplando como em espelho a glória do Senhor, ele é transformado de glória em glória para se tornar semelhante àquele a quem adora. Deus só pode ser honrado pelos que professam crer nele quando se tornam semelhantes a ele e são controlados pelo seu Espírito. Então, como testemunhas do Salvador, podem tornar conhecido o que a graça divina fez por eles. A graça me perdoa, só que a graça também me capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Amém. É o poder de Deus para me fazer vencer a minha própria natureza. Amém. Amém. Bom, avançando aqui agora para mais um subtítulo, A Volta do Filho do Homem. É muito importante também essa parte, né? O que nós podemos destacar aqui agora, de forma primária, sobre a volta do Filho do Homem. Por que esse título, né? Filho do Homem. Filho do homem. Tantas vezes, né? Que Tantas título vezes. emblemático, né? Filho do Homem. 80 vezes mencionada. 80 vezes. 82, né? Aqui, ó, mencionada, a lição colocou aqui, 82 vezes mencionada Porque a é algo expressão importante, né? filho do homem. Essa palavra. Filho de Deus, filho do homem. Deus 100% Tremendo. Deus, 100% homem. É a escada de Jacó, né? O último degrau bate na terra, o último degrau bate no céu. Não tem degrauzinho quebrado. É degrauzinho batendo na terra e no céu. E os anjos subindo, né? Subindo nesse É interessante essa parte, né? Que o autor da lição ele colocou aqui na nota do meio. Eu achei bem interessante, porque, em outras palavras aqui citando, ele colocou que Jesus ele era um dos títulos favoritos, né, de ser chamado Filho do Homem, porque ele se identificava conosco. Que ser é esse, né? Um ser que deixou a sua divindade com todo o seu poder e assumiu uma humanidade decaída, degradada, né? Com o risco de perdas Com risco eternas. de perca e outra coisa, uma humilhação que o ser humano não consegue entender devido à natureza pecaminosa que nós vivemos. E ele ama ser chamado Filho do Homem porque ele se identifica conosco. Nunca mais perderá a sua natureza, né? O único do gênero sempre vai estar conosco ali no céu. Pois é. Que prazer, que alegria será estar lá, né? Eu vou ler Porque o ele texto deu que você- tudo para estar conosco. Amém. Nós também devemos
dar tudo para estar com Ele. Pois é, eu vou ler o Amém. texto que você citou aí de cabeça. Deus conosco, é o capítulo, página 25. Ao tomar nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade para um laço que jamais se partirá. Jamais. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu-o à raça caída, para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Deu seu Filho unigênito, a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Então Jesus retendo a natureza humana para sempre. Então, olha, meus queridos, Deus eterno, ele desceu até um ser humano e falou: agora eu estou ligado com vocês, porque eu tenho a natureza humana agora. Como está escrito na palavra de Deus. Que feridas são essas em suas mãos? Para sempre ele vai mostrar a ferida do lado aqui, ó. Ser humano aqui, ó. Não estou nenhum de vocês. Então Jesus, porque ele quis, ele se optou, ele se tornou um ser humano. É claro, agora com o corpo glorificado, mas é um ser humano de carne. Vai ter um furo, vão ver ele. Olha, estou vendo, tocando. Estou tocando em você, Jesus. Lá, até pessoas que vai ser salva por Cristo Jesus, sem conhecer a Escritura, mas ver a Escritura, eles vão dizer: que feridas são essas nas suas mãos? E aqui nos seus pés, um lado, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos aqui. Aqui. E nessa mesma página, na página 25, desejado, diz que em Cristo nós podemos ter comunhão com Deus como se nunca tivéssemos pecado. Amém. Amém. Superior a Adão e Eva no Jardim do Éden. Então, o que Cristo nos oferece, de fato, Pedro ele chama de coparticipação na natureza divina, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Essa coparticipação na natureza divina faz é uma vocação, é um chamado para cada um de nós que excede o entendimento. Jesus, de fato, sendo filho do homem, ele possibilitou acesso à participação na natureza de Deus. Isso é extraordinário. Então não se trata do que o homem pode fazer, mas se trata do que Deus pode fazer no homem. Amém. Amém. Isso é tremendo. É tão, Operando a vontade de Deus com a vontade do homem, se torna onipotente. Amém. é tão lindo isso, né? Tão lindo essa frase que o senhor colocou, e tão real, e Deus é tão claro. Ele é assim, é como um livro aberto, né? Satanás desejou tomar o lugar de Deus. Ser Deus. Desejou ser Deus, se assentar no trono. E não foi permitido ele se assentar no trono. Isso é interessante nós meditarmos. Mas não foi permitido não só pela glória do trono ali em si, mas pelo coração de Satanás, pelo objetivo que Satanás tinha. E agora, Jesus agora vem aqui e se transforma em um de nós. Ou seja, sai do trono que Satanás quis, Sai desce do trono, abaixo. Rebaixa aqui a altura do ser humano. E agora humilha. e fala para nós assim, ó: se vocês vencerem, se assentarão comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no trono. Olha. Mostrando que o problema não era só o trono, mas era o desejo que estava no coração, a ambição que estava ali, o pecado em si já nascendo ali, né? Então, olha, eu fico assim encantado de ver. Eu gosto muito de estudar sobre a recompensa, porque realmente é algo assim impressionante. Olha, e você que é adventista, ou porventura não é adventista que está nos assistindo, eu indico esse livro aqui, ó, O Desejado de Todas as Nações. Só você procurar aí Casa Publicadora e colocar esse livro, você vai... Que livro maravilhoso. Um verdadeiro dossiê sobre a pessoa de Jesus, Deus como Deus e humano como nós. Amém. Amém. E só para fechar essa questão de como Cristo foi dado aos homens, né? Eu vejo que, de fato, o antagonismo do amor é o egoísmo, né? Egoísmo é a antítese do amor. E, definitivamente, Deus jamais é egoísta, ao ponto de que realmente Deus ofereceu tudo. Quando a gente fala do fruto do Espírito, as virtudes comunicadas pelo céu, e aqui em Pedro, até mesmo participação na sua própria natureza, veja, Deus deu tudo ao ser humano. Até parte da sua natureza ele compartilha conosco. Exato. Isso é realmente, Majestoso, né? com certeza. Só um detalhezinho aqui, Kleber, rapidinho. Tem 3 textos na lição aqui, na pergunta 3, que eu acho interessante a gente pontuar. Mateus 26, 27, Mateus 24, 27 a 30
27 e 30, Mateus 25, 31 e 32. Todos esses textos falam necessariamente estão com a expressão o Filho do Homem. Os três textos estão com a expressão Filho do Homem. Só que nos três textos também fala da sua volta e do que ele fará na sua volta. O primeiro texto, Mateus 16, 27, diz assim que ele, na sua vinda, virá na glória do seu Pai e dará a cada um segundo as suas obras. Em Mateus 24, do 27 e o 30, diz também que ele virá como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim também vai ser a sua vinda. E todos que verem, o verão e se lamentarão. Né? E ele virá com as nuvens. Né? E Mateus 25, do 31 ao 32, diz que quando ele vier, ele se assentará no trono da sua glória. E ele separará as ovelhas dos bodes. Né? E termina aqui esse ponto aqui interessante. Então, a volta de Jesus, algumas coisas vão acontecer. Né? Primeiro, algumas pessoas vão ver que crucificaram o Filho de Deus. E esses se lamentarão terrivelmente por ter colocado a mão no inocente, ente querido e Filho de Deus. E outros terão o quê? Uma recompensa eterna. E outros terão uma consequência eterna. Então, a volta de Jesus, ela traz o quê? Ela é um divisor de águas. Porque ela vai mostrar, ó, você escolheu isso, você recebe isso. Você escolheu aquilo, você vai receber aquilo. Então, deixando bem claro que a vinda do Filho do Homem, ela traz justiça. E de fato, Daniel, essa palavra que você falou, né, se mostra do Oriente ao Ocidente, é quase uma paráfrase da estátua de Nabucodonosor. Que a estátua de Daniel capítulo 2 mostra ouro, prata, bronze, ferro, barro. A estátua, a cabeça de ouro, Babilônia, Iraque. O peito de prata já começa Irã, já mais sentido Ocidente. O quadril, Grécia, Europa. A perna, Roma, já mais para o Ocidente. Para dentro da Europa. Exatamente, você vê um deslocamento político geográfico. Uau. E a besta do mar, Europa, cruza besta da terra, América, Estados Unidos. Ocidente. Então houve uma projeção da profecia do Oriente Médio, Rapaz. Jerusalém, Babilônia, Europa, América. E é ali que vai ter o desfecho final. Então, de fato, o Filho do Homem está sendo apresentado em todas as nações debaixo do sol. E é na América que vai ter o desfecho final, quando o decreto dominical, etc, etc. Eita. Uau. Bom, e partindo agora para mais um tema, o juízo celestial. Muito importante esse tema também, porque, como foi dito aqui, né, o Senhor não vai voltar sem antes julgar. E nós temos hoje a oportunidade de decisão. E é importante tanto nós que estamos aqui, como você que nos assiste, que estão nos acompanhando, entender que você um dia vai ser julgado. A palavra de Deus fala que a todo homem cabe nascer, morrer e um dia ser julgado. E nós não sabemos qual é esse dia, né? Que dia que seremos julgados. Nós sabemos que o julgamento começou pelo caso dos mortos, 22 de outubro de 1844. E no grande conflito, página 490, fala quão breve passará para o caso dos vivos. Então nós temos que entender que a qualquer momento o nosso caso pode ser tratado como uma cena de juízo, está em Ezequiel, capítulo 9 ali. Então eu gostaria de destacar aqui um texto, que ele está na lição de segunda ainda, ou seja, sobre a volta do Filho do Homem, mas eu quero aplicar ele já para o juízo celestial. Eu achei interessante que ele diz assim, a serva do Senhor, ela relata aqui no livro Nos Lugares Celestiais. Deus designou que o príncipe dos sofredores, como humano, fosse juiz do mundo todo. Aquele que veio das cortes celestes para salvar da eterna morte o ser humano. Aquele que se sujeitou a ser citado para comparecer ante um tribunal terrestre e que sofreu a ignominiosa morte de cruz. Ele tão somente pronunciará a sentença de recompensa ou punição. Aquele que se submeteu ao sofrimento e humilhação da cruz, aqui, do conselho de Deus, terá mais plena compensação e ascenderá ao trono reconhecido por todo o universo celestial como Rei dos Santos. Lá embaixo, finalizando. Naquele dia de punição e recompensas finais, tanto os santos como os pecadores reconhecerão
reconhecerão naquele que foi crucificado o juízo de todos os vivos. Então eu gostaria de contar um pequeno testemunho aqui, que eu achei muito interessante, fatos reais, que aconteceu que uma certa ocasião da vida de um jovem, ele cometeu um crime. Ele cometeu um assalto e aí ele tinha uma condição financeira mais ou menos, não sei se devido já aos assaltos que ele fazia ou não sei de onde ele tirou o recurso, ele arrumou um bom advogado, mas um bom advogado mesmo. E naquele julgamento, o advogado, usando ali a lei, ele conseguiu inocentar aquele criminoso. Mas se passaram 10 anos. Se passaram 10 anos e como o pastor colocou, o tempo não muda as pessoas. O que muda as pessoas são decisões, né? Junto com o poder do Espírito Santo para transformar-nos. Então, passados 10 anos, aquele jovem, que já não era mais um jovem, continuou roubando. E nesse momento ele foi pego cometendo um assalto junto com um assassinato. Chama latrocínio, né? Um crime aí que na lei traz muitos anos de prisão. E quando esse homem ele foi a juízo, quando ele entrou ali e ele olhou para o juiz, ele viu que aquele juiz era aquele que um dia foi o seu advogado. Então, na cena de julgamento ali, ele olha para o juiz e fala assim: seu juiz, o senhor lembra de mim? O senhor me defendeu há um tempo atrás. O senhor já me conhece. E aquele juiz olhou para aquele homem ali, claro que tem ali os trâmites do julgamento, e falou assim: olha, esse homem ele é um criminoso, esse homem é culpado, pode prendê-lo porque ele é culpado. Trazendo para os nossos dias, hoje Jesus ele é o quê? Ele é o nosso advogado. E ele é um advogado diferenciado ainda. Porque ele é um advogado que conhece o nosso sofrimento, conhece a nossa dor, experimentou da nossa culpa, e através do seu sofrimento, da sua dor, ele nos deu a oportunidade de salvação. E hoje ele está perante o Pai falando o quê? Meu sangue. Meu sangue. Mas vai ter um dia, conforme está escrito aqui, que ele vai ser o quê? O nosso juiz. E quando ele for o nosso juiz, quão dura será a nossa sentença. Porque ele conhece todas as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas oportunidades. Então, amados, dura coisa vai ser julgado e condenado. Mas grande coisa e maravilhosa, né, vai ser absolvido. Por quê? Porque se apossamos do poder, se apossamos também do sacrifício que foi feito para um dia nos dar a oportunidade de salvação. Sim. Então eu fico muito encantado com essa passagem e eu fico pensando, né? Um dia ele vai ser o nosso juiz. Qual vai ser a sentença? E para que não haja ruído, né? Foi dito, ele experimentou da nossa culpa, que de acordo com Isaías capítulo 53, as nossas feridas foram projetadas sobre ele, né? Jesus não pecou, mas carregou o pecado do mundo, né? O seu pecado. Muito bom, pastor, o senhor colocar, porque nós aqui estamos trabalhando com a ideia de sermos todos aqui no mesmo conceito da natureza e vitória sobre o pecado, enfim, mas temos que sempre explicar isso. Não estamos, em momento algum, colocando que Cristo pecou, ou que tinha pecado em si, né? Mas que sofreu a consequência ali do pecado no seu corpo físico e venceu, graças a Deus. Amém. Eu vou ler até um texto falando sobre isso para dar uma luz para aqueles, por isso que eu indico esse livro. Jesus, filho do homem, por que ele pode nos julgar? Porque ele foi com um ser humano, ele diz, eu venci. Vocês podem vencer com o meu poder. Olha lá, página 49. Teria sido quase uma infinita humilhação para o Filho de Deus revestido da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Era uma infinita humilhação, Jesus vinha como Adão. Mas Jesus aceitou a humanidade, que a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou o resultado da operação da grande lei da hereditariedade. O que esses resultados foram? Manifestou na história dos seus ancestrais terrestres, filho de Abraão, veio com essa hereditariedade para partilhar das nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Então ele viveu depois do Éden, 4.000 anos, viu? Toda aquela hereditariedade veio fraco, Satanás falou, agora eu pego ele, no céu eu não poderia tocar no dedo nele, ele veio como filho do homem, eu derrubei Adão, sem pecado, Adão nunca, não tinha nada atrás dele, já veio grandão, adulto, derrubei
Deus falou que Davi, conforme meu coração, derrubei. Derrubei o homem mais sábio. Deus falou que era Salomão, eu derrubei. Mas vem Jesus fraco no deserto. Aí vai ser moleza. 40 Mas ele dias foi, com fome. 40 dias com fome, vai ser moleza. Eu mesmo vou duelar com ele. Eles vão ver, ele vai ver. Mas Jesus venceu com toda essa hereditariedade. E a partir das nossas dores e tentações foi tentado. Não pecou. E aí dá-nos exemplo de uma vida para viver uma vida sem pecado. Está escrito aqui. Sim. Por isso, Glória. Alexandre, que aqui fala que nós não teremos desculpa. Sim. Porque não temos desculpa para nós agora. Se eu falasse assim, não, mas ele veio na natureza de Adão antes da queda, ou ele veio na natureza de um anjo, tal, um ser mais poderoso. Não, mas não tem. Mas não ter desculpa. eu vou te dar uma desculpa, eu quero ver você sair dessa, então. Na época Se de, eu não sair, eu jogo para meus amigos aí. na época de Jesus, irmão, não tinha cigarro, não tinha televisão. Como é que Jesus pode me ajudar? Ele venceu isso aí? Não venceu. E agora? Os irmãos podem comentar. Algumas Não tinha desculpas, televisão. Eu sou tentado. Os princípios que tentam os homens, eles independem da geração na qual eles estão inseridos, né? Porque são os mesmos princípios, né? Quando a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, a tentação colocada sobre Adão e Eva tem os princípios de todas as tentações ao longo da história. Colocar algo no lugar de Deus, se rebelar contra a palavra do Senhor, enfim. E um ponto que eu queria salientar é que Jesus não é modelo para um homem carnal. Então, não podemos equiparar. Isso é importante, esse adendo, para falar sobre a natureza humana de Cristo. Não podemos equiparar Jesus com o homem carnal. Porque o nascimento de Cristo é a mesma descrição do novo nascimento. Quando em João capítulo 3, Jesus tem um diálogo com Nicodemos, Jesus diz, importa-vos nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus foi gerado pelo Espírito. Jesus é um homem gerado pelo Espírito. Um homem com todas as suscetibilidades da natureza humana caída, gerada pelo Espírito. O nascimento de Cristo é uma descrição de um novo nascimento. Jesus é parâmetro para você que conhece o Evangelho e foi alcançado pela graça. É a partir desse momento que nós temos a oportunidade de, pelo poder de Deus, sermos imitadores de Cristo. Saulo não era imitador de Cristo. Paulo se tornou imitador de Cristo. Exatamente. Então, após o momento em que você é regenerado, tem a mente regenerada, passa pelo batismo, passa pela graça do Senhor Jesus, aí sim, vá e não peques mais. Sim. Porque o poder de Deus é sobre ti e Amém. sobre mim, né? Amém. Bom, e depois do juízo celestial, o que vem para nós? Como diz muitos aí, só alegria. Porque depois de ser julgado e aprovado, o que nos espera, sabemos que teremos um período ainda de dificuldade, mas em breve, né, é a coroa do vencedor. E assim como Cristo um dia venceu e também recebeu a coroa, nós também receberemos a nossa coroa, né? Amém. Irmão Kleber, é bem interessante que na própria lição diz aqui, ó, e é interessante também num grande conflito que todos que receberem a coroa, ó, a humildade contrária de Satanás. Satanás quis o trono, né? Quem recebe a coroa deposita aos pés de Jesus, porque eu não venci por mim mesmo. O Senhor me ajudou a vencer. Então a coroa todos é depositada no grande conflito, está nas últimas páginas. Olha o texto aqui, ó. Parábola de Jesus, página 221, 33. 2021 é a versão. A germinação da semente representa o início da vida espiritual e do desenvolvimento da planta. É um belo símbolo do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. Como seu crescimento, que é silencioso, é imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã, que pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é a obra de toda uma vida. Multiplicando-se oportunidades, nossa experiência ampliará e o nosso conhecimento crescerá. Aqui fala da germinação da semente, a gente pode pegar até uma criança. Tem um Miguel de 3 anos. Ele vai crescendo e ele é perfeito em cada estágio. Olha, como um menino perfeito em cada estágio. Eu não posso dizer, olha, Miguel, você tem que carpir esse terreno inteiro. Ó, não carpiu direito, não está perfeito. Ele vai em cada estágio de perfeição dele. Agora ele tem que crescer. Se ele não cresce, ele passa 10, 20 anos naquele mesmo jeitinho, ele tem alguma coisa, né? Bananismo.
ele não cresce, ele não está desenvolvendo. Assim é os anões espirituais, que o sol da justiça recebe o Espírito Santo, a palavra de Deus a cada dia, mas não cresce espiritualmente. É um anão espiritual. E a irmã, a gente fala sobre anões espirituais. Não cresce. O irmão aqui conhece bastante sobre planta, sobre árvore, sobre plantação. Se uma plantinha, você planta uma alface, uma mudinha, 1 mês ele está daquele jeito, 2 meses está daquele jeito. O que você faz? Alguma coisa está acontecendo. Tira, porque está com a doença aí. Tem que crescer. E tem um ponto interessante que eu sempre gosto de destacar na agricultura, é que normalmente uma planta, quando ela atrofia, ainda que você faz um trabalho com ela ali, né, e ela consiga se desenvolver um pouco mais, ela nunca mais vai ser a mesma planta. Uau! Nunca mais vai ser a mesma planta. Ela não vai ter a mesma produção, ela não vai dar os mesmos frutos, e ela não vai ter o mesmo período, né, fértil, não Ela vai tem ser que crescer, igual. cada estágio ela tem que crescer Cada normal, estágio, né? cada estágio. Crescer. Mas isso aí nós podemos olhar para a nossa vida, para a nossa vida mesmo. Algum estágio que nós tivemos algum problema, nós vemos que ficou sequelas. Por mais que Deus nos perdoe, nos capacita para recomeçarmos, mas a consequência nós pagamos. Sim. Né? A consequência nós pagamos. A minha esposa é psicóloga, ela fala muito disso, né? Tem coisas que não foram consertadas que elas sempre vão nos atormentar. Então nós vamos precisar voltar naquele ponto ali e resolver. Nós não podemos fugir do problema, né? Na psicologia isso é bem claro, né? O problema ele tem que ser enfrentado. Se for o caso, a frustração ela não pode ser deixada de lado. Você precisa ser frustrado, porque senão não tem crescimento, não tem desenvolvimento. Trauma, né? Exatamente. E Ellen White, inclusive, diz que haverá perdas eternas. Então, não é só nessa vida, mas algumas decisões erradas poderão, infelizmente, ocasionar perdas para todo sempre. Agora partindo para mais um tema da nossa lição aqui, cada semente produz uma colheita. Isso aqui está muito internizado dentro da lição aqui, né? Porque é tempo de decisão, então quer dizer que dependendo do que você plantou, você vai colher. É importante saber que o que você decide vai ter uma consequência, quer para o bem, quer para o mal. Então precisamos entender que a nossa semente que estamos plantando hoje, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar uma colheita, quer para o bem, quer para o mal. Porque na parábola de Jesus, página 69, quando já o fruto se mostra maduro, mexe logo a foice. Está chegando a ceifa. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo sua igreja. Quando o caráter de Cristo reproduzir perfeitamente seu povo, então virá para reclamá-lo como seu. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor, como também apressá-la. Se todos que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria para recolher precioso grão. Então cabe nós, né? E nesse julgamento, via de regra, um ser humano ele tem até o último fôlego para tomar decisão. Via de regra. Existem algumas exceções de homens que foram julgados em vida. Por exemplo, Saul, ainda em vida, o Senhor disse para Samuel, para de orar por esse homem. E ele recebeu uma sentença, um juízo em vida. Outro exemplo, Judas Iscariotes. Quando Judas Iscariotes ali na ceia, o diabo entra na consciência dele de vez, e ele vende Jesus pelo preço de um escravo. Jesus falou, olha, melhor, Jesus já havia profetizado, melhor nem tivesse nascido do que aquele que traiu o filho do homem. E em Daniel capítulo 5 também é apresentado o rei Belsazar, também recebeu um juízo em vida. Tekel, Nené, Parsim, foste pesado na balança, achado em falta. Então, temos aí diante de nós um tema muito solene. Todas as nossas obras serão pesadas. Todos os nossos pensamentos serão pesados. Ellen White tem uma visão de anjos descendo e pesando os pensamentos, vendo se os pensamentos são celestiais ou pensamentos terrenos. Então nós seremos julgados. Na melhor das hipóteses, teremos uma vida para sermos julgados. Entretanto, aqueles que, por tamanha dureza de coração, já em vida receberão uma sentença. De qualquer forma, precisamos entender a seriedade do assunto. Há um juízo em andamento. Deus tem capacidade para nos julgar, não apenas um julgamento humano baseado em evidências
palpáveis como um tribunal criminal, um tribunal dessa terra, mas Deus é capaz de analisar intenções, propósitos, motivos, etc, etc. Então é um assunto realmente muito sério, que Deus tenha misericórdia de nós. Paulo falando aqui também sobre a questão da lei da semeadura, em Gálatas 6, versículo 7, ele fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, trazendo esse texto para a nossa atualidade, eu queria dizer aqui para nós e também para todos que nos acompanham, que pode ser que o problema da sua vida, o problema atual que você esteja passando, já seja a colheita que você está tendo de algumas atitudes, alguns comportamentos, de algumas coisas que você um dia plantou. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que um dia, a sua colheita, ela vai ser definitiva, ela vai ser celestial. Ela vai ser celestial, não, ela vai ser eterna. Então, se você colher para o mal, vai ser eternamente para o mal. E o mal vai receber o quê? Morte eterna. Agora, se a nossa colheita for para o bem, se nós estivermos plantando o bem, ou se decidirmos agora esquecer o nosso passado, de hoje para trás, mas de hoje para frente eu vou plantar agora uma boa semente, a minha colheita vai ser farta. Por quê? Porque vai ser a vida. Amém. E a vida eterna, a vida em abundância. Então eu acho que nós devemos considerar isso. Que semente que nós estamos plantando? Porque aquilo que nós plantamos, também colheremos. Então estamos chegando ao fim de mais um programa. Foi um prazer estudar essa lição com você. Também gostaria de agradecer aos meus companheiros, amigos que estamos aqui juntos estudando a lição da Escola Sabatina. É um prazer estar com vocês. Deus abençoe vocês. E agora eu gostaria de pedir a sua ajuda, a sua colaboração, que você possa aí compartilhar esse vídeo. Posso deixar aí o seu like, o seu dislike, seu comentário, sua crítica, sua sugestão. E vamos juntos pregar o Evangelho. Nós aqui e vocês aí juntos avançaremos. Estamos finalizando mais um programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.